E agora no Notícia na Tarde, vamos falar um pouco de poemas. O Pablo Pereira está lançando um livro. E o Pablo Pereira nasceu em Blumenau, mas viveu muitos anos em Florianópolis, desde os 3 anos de idade, morou por aqui 25 anos e já publicou textos em língua francesa entre 96 e 99. A partir de 97, além de lecionar língua portuguesa em escolas particulares, deu início à criação e coordenação de inúmeros projetos nas áreas de educação e cultura no estado de Santa Catarina. E de 2007 a 2010, esteve à frente do Persona, Cultura e Formação Integral, onde atuou como terapeuta holístico, coordenou cursos pré-vestibulares e lecionou as disciplinas de gramática aplicada ao texto e escrita criativa em Balneário Camboriú e Joinville. Atualmente, além de se dedicar à publicação de 2 livros, Do Caos, A Depressão em Fragmentos, Em Terras Lusitanas e Aura Clara e Outras Cores, pequenos poemas em prosa, ministra palestras e cursos sobre leitura, escrita e criatividade, abordando o método Pablo Pereira, Sistema Terapêutico Personalizado de Escrita Criativa. Pablo Pereira, o que é o Sistema Terapêutico Personalizado de Escrita Criativa? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde aos telespectadores. Justamente no final que chamou a atenção. Também, né? Também. O currículo é vasto, rico. Tem muitas áreas, mas esse sistema terapêutico é um sistema que eu desenvolvi ao longo de 7 anos, percebendo a necessidade, principalmente de vestibulandos, na hora da sua produção de redação e as dificuldades não só com a escrita técnica da língua portuguesa, do conhecimento gramatical, mas principalmente do emocional. Então, de que forma ele pode se preparar emocionalmente, tecnicamente, para escrever bem, sem traumas, de uma forma natural. Então, o sistema ele aborda dessa forma. Então, ele trabalha individualmente com um aluno, uma forma não só pensando no texto em si, na questão da língua portuguesa, mas também na questão emocional, no poder que ele tem de se comunicar e que muitas vezes desconhece. A maioria que chega, pelo menos no ensino médio, desconhece desse poder que ele tem. Talvez tenha sido um pouco podado no ensino fundamental. E essa atividade você continua fazendo com intensidade? Continuo fazendo. Menor intensidade agora por causa dos livros, dos treinamentos corporativos e até alguns cursinhos, mas continuo fazendo. Até a aplicação eu estendi, saí do individual para o grupo. Começo a fazer uma aplicação também para grupos maiores desse trabalho. Perde um pouco a questão da personalização, da individualidade, mas o processo ele ainda a gente consegue dar um corpo para ele ainda mesmo sendo em grupo. É porque aumentou a procura, aumentou a necessidade dos adolescentes nesta fase? Ou porque o trabalho começou a ser reconhecido? Eu acho que o trabalho começou a ser reconhecido. Acho que a necessidade sempre houve. Mas talvez o sistema, como ele foi configurado com o tempo, eu acho que começou a ter um retorno e comecei talvez a ficar um pouco mais conhecido em mais de uma cidade. Eu acho que isso aí gerou uma procura maior. Então hoje eu tenho um aluno, por exemplo, em Curitiba, que faz via Skype aula. Então assim, a gente tem foi ampliando o leque, até você falou do currículo, né? Então eu já trabalhei em muitas cidades do estado. Então acho que talvez isso leve à necessidade de uma escrita, mas a dificuldade sempre houve. Isso é fato. E se tratando de um sistema, tem muitos seguidores aí? Aplicando o método? Por incrível que pareça, eu fiquei sabendo no final do ano passado, eu tive um aluno em Joinville, em 2006, e eu apliquei uma aula do método, então do sistema. Então tinha uma aula, ela faz parte do método, do processo. E aí eu postei isso no Facebook, dizendo que eu estava aplicando novamente aquela aula, que é uma aula que muitos alunos conheciam e gostavam. E aí, de 6 anos depois, um aluno daquela época, 2006, que é professor aqui em Florianópolis, tinha acabado de aplicar aquela aula em Florianópolis para os seus alunos. Entendeu? Acho que é um seguidor. Ele aplicou uma aula do sistema 6 anos depois, como professor. Eu acho que aí a gente percebe que o resultado ele aparece e realmente plantou alguma coisa de positivo, como algo claro, que trouxe algumas coisas importantes. Bom, e você agora está lançando Aura Clara e Outras Cores, pequenos poemas em prosa. O método foi utilizado também para o trabalho, evidentemente.
A forma como eu escrevo é uma forma prática de mostrar o método. Né? Você escreve primeiro com a intuição, né? Você deixa primeiro o texto fluir para depois você se preocupar com as questões técnicas. Então, a Aura Clara ele foi escrito assim, ele foi escrito em 2 meses. Então, são 50 pequenos poemas. Você tem aí praticamente um texto por dia que compõe o livro. Então, ele teve, é claro, muitas pessoas perguntam sobre a questão da musa inspiradora, se os autores têm ou não. Eu digo que esse livro é um livro que teve uma musa e talvez aí pelo menos uns 30 textos dos 50 foram escritos imaginando uma cena, uma situação com essa musa do eu lírico. E aí nós temos um livro aí escrito em 50 dias, praticamente. Pois é, coincidentemente eu abri aqui na página 54. 54. Longe da estrela. Olha só. Longe da estrela, né? Da estrela. Instante, e fotografo a musa, e sinto o aroma me entorpecer, e quero o desenho da pele macia, e desejo as mãos a me envolver, e me solto nas cores. Danço e percebo a endorfina a me embalar por outros caminhos, os lábios me chamando, os olhos me contando segredos, o corpo exalando sonhos incompreensíveis. Corro, clamo aos céus sem me mexer, êxtase sublime, da imagem do ser o que não é, do abraço em brasa, do suspiro em desengano, do beijo entrelaçado, e a respiração que encontra as coxas no embalo de vozes silenciosas, covarde sem medo, da pele perfumada ao saxofone de outro que desconhece, e me calo, e sugo os sabores doutrora, numa cama de hotel, no chão de flores amarelas, em desalinho rosa de almofadas, o próprio desejo que não sucumbe ao instante inventado, criação de ritmo sem emendas. E por aí vai. O que tudo isso significa, hein? Escolher um texto para menores de 18 anos ainda, quase um para maiores de 18. Tem alguns textos que daí são para maiores de 18 anos, o horário não permite. Então, na verdade, nesse tipo de texto eu descrevo cenas. Algumas cenas até, confesso que são cenas reais, em que me coloco fora e me observo e como outra pessoa. Mas uma cena como essa, uma cena descrita, uma imagem que vem e que instintivamente ou intuitamente, vem de uma forma intuitiva e aí ela se desenvolve sem muitas vezes ter uma concretude no que eu escrevo. São textos bem simbólicos e que traz uma simbologia muitas vezes que não se compreende numa primeira leitura. Alguns eles pedem uma leitura a mais, ou leu esse texto hoje, daqui a uns 5, 6 dias ler o mesmo texto para poder compreender um outro trecho. Eu acho que aí vem a questão estética e a forma como um texto pode fazer você refletir. Ele não vem entregue, pronto. Eu estava lendo algumas coisas ultimamente sobre essa questão de literatura estética e falando sobre Paulo Coelho, que é um autor talvez mais vendido, né? E não é mesmo assim, não é considerado um autor da academia dentro das universidades. E aí se tem uma discussão por que não. E talvez esteja aí, é um texto muito mais direto, o Aura Clara é um texto menos direto. Então aí ele exige essa reflexão que não é tão presente em textos, por exemplo, de autoajuda. Apesar de o Aura Clara ser um texto que eu considero autoajuda. Porque ele fala sobre a claridade, sobre a energia, sobre os amores que se encontram, sobre espiritualidade, sobre a possibilidade de você encontrar a mesma alma em anos diferentes, em vidas diferentes. Então ele, de certa forma, é um texto que traz um aconchego. Muito bem, estamos conversando com o Pablo Pereira, que está lançando o livro Aura Clara e Outras Cores, aqui no Notícia na Tarde, na CBN Diário e na TV Com. O intervalo agora, tem o repórter CBN, e já voltaremos aqui para completar a nossa conversa com o Pablo Pereira. 3h06, temperatura de 24 graus no Morro da Cruz. Voltamos com o Notícia na Tarde na CBN e na TV Com. Continuamos nossa conversa aqui com o Pablo Pereira, escritor. Pablo, o lançamento do Aura Clara e outras cores ocorre
quando, enfim, a editora, aonde encontrar o livro? Vamos lá, nós temos já já fiz alguns lançamentos em Joinville, Blumenau e São Bento. E agora em março, dia 13/3 de 2013, data escolhida propositalmente, acontecerá em Florianópolis. Então será na Santa Adega, fica na rua de Oicolaço, no Córrego Grande. Nós faremos uma noite, que é uma quarta-feira à noite, esse dia 13, então uma noite com degustação de vinhos, com música. Então vai ser uma noite, na verdade, artística, uma noite cultural, e aí o lançamento do Aura Clara em Florianópolis. A editora é a Shoba, uma editora de São Paulo, que topou o projeto, e a gente deve agora para a segunda edição já deve sair agora, talvez antes até do lançamento de Florianópolis, já estamos encaminhando a segunda edição, por causa das vendas já, que estão indo muito bem, apesar de nós estarmos no Brasil. E aí o lançamento acontece. Para venda, por enquanto, nós temos em venda só em Joinville, algumas cidades do Rio Grande do Sul, que também farei um lançamento lá agora no próximo mês. E em Florianópolis ainda eu não tenho uma livraria. A gente deve agora acordar aí com algumas livrarias para começar a fazer a venda aqui. Mas pelo site pablopereira.com.br você já pode ser adquirido. Esse sempre é um ótimo caminho hoje, né? É pablopereira.com.br. Pelo site, meus contatos e aí também, para quem quiser conhecer o método, o sistema, para quem quiser conhecer os livros, vocês podem, é fácil, todas as informações estão lá. Não é um livro para todas as idades, é isso? Eu tenho leitores de 14 e 15 anos, mas eu confesso que há pelo menos uns 4 textos aí que são textos um pouco mais sensuais. E aí, para maiores de 18 anos, talvez compreendam melhor. Apesar de que hoje as nossas adolescentes de 14 e 15 anos já estão um perfil um pouquinho diferente. Então talvez não choque tanto. Com as novelas e minisséries que estão aí, né? Isso, não foge. O Aura Clara, na verdade, é um livro para se ler depois das 9. Depois das 9? Depois das 21 horas. Então tá tranquilo. Tá tranquilo. E é mais para público universitário, não? Eu acho que o leitor, aquele que é leitor, que já é um leitor, que já tem o hábito da leitura, ele vai encontrar uma maior facilidade com o vocabulário, com a estrutura sintática, com a proposta do livro. Mas não quer dizer que seja somente para esse público. Eu tenho talvez o maior número de leitores seja ainda o leitor adolescente e feminino. Adolescente e feminino. E feminino. Pelas nossas pesquisas aí de leitores e pelo nosso acompanhamento é o público feminino de 14 a 18 anos. Muito bem. E do Caos à Depressão em Fragmentos, que é o teu outro livro. O lançamento é quando? Você está indo a Portugal, é isso? É isso aí. Então, agora o do Caos já está no prelo, já está sendo impresso em Portugal. A editora é Chiado, uma editora de Lisboa, que talvez seja a maior editora de língua portuguesa na atualidade. E acho que talvez em junho eu vou a Portugal fazer um lançamento lá, e a gente também tem uma tradução prevista já para o espanhol e para o inglês. Eu devo fazer talvez um tour aí pela Europa para divulgar o do Caos, que é um livro que fala sobre depressão. Então, um romance misturado com diário, um livro um pouco mais denso, um pouco mais complexo. E aí a editora portuguesa adorou e comprou o projeto e os direitos. Então, mas devo fazer um lançamento no Brasil também. Acredito que em junho devo trazer para cá depois do lançamento em Portugal. E como é que é essa vida de escritor, hein? Em uma época que está tudo fragmentado, que para ler um livro no papel já há algumas restrições, está tudo no digital. Como é que é essa vida? A vida de escritor no Brasil é um pouquinho complicada. Você viver de literatura, são poucos que conseguem. Você precisa aliar com palestras, com outras funções. Você tem que estar por dentro das mídias. Hoje você não é mais só um escritor de livros, né? Então eu escrevo muito no Facebook, no meu site, no blog. Então no Twitter é uma forma de você estar se expressando. Então você acaba aliando todas as mídias e escrevendo em todas as mídias de alguma forma. No entanto, eu percebo que as pessoas ainda, os leitores, eles preferem o livro objeto. O leitor, ele até lê o e-book, até acompanha uma mídia, as redes sociais, até lê o blog, mas o leitor, ele ainda quer o objeto. Isso é algo que eu percebo, que os meus leitores, Pablo, legal, eu tenho um e-book, você quer dar uma olhada? Quero, mas eu quero o livro também, eu quero o objeto. Então, por mais que em época,
como você falou sobre essa questão da fragmentação, de que a gente pode postar qualquer frase em qualquer lugar, em qualquer momento, o livro-objeto ainda ele tem o seu lugar. Apesar de que, vamos imaginar que no Brasil não, né, pelo número de leitores. Mas há uma crescente e acredito que ela está se fortalecendo. Ainda nós preferimos, de uma forma geral, os escritores estrangeiros. E aí, e damos pouco valor ao escritor catarinense, ao escritor brasileiro. Eu percebi isso agora no contato que nós tivemos aí com o Rio Grande do Sul, que é um estado que dá muito valor para o seu escritor. E fica muito feliz quando o escritor catarinense vai para lá. Algo que nós não percebemos tanto em Santa Catarina. Essa questão de você valorizar o escritor catarinense, de você ter em mãos o livro do escritor catarinense, de comprar o livro, ou de acompanhar pelas mídias sociais, de saber quem escreve aqui. Então, eu percebo essas alterações, mesmo no mundo fragmentado. Ainda há o leitor, ainda há a importância do livro, ainda há a importância de um jornal. Acredito nisso, percebo isso. E vai longe ainda. Vai longe. Se é que um dia vai ter uma alteração tão radical assim. Pablo Pereira, escritor, muito obrigado e parabéns pelos livros. E boa sorte, sucesso mais ainda aí na sequência. Eu que agradeço pelo espaço. Fico muito feliz nesse retorno a Florianópolis depois de 10 anos. Muito bom retornar a casa. Melhor ainda, já acompanhado de um pessoal muito bacana na TV Com. E sucesso. Espero todos no dia 13/3. Uma quarta-feira, para o lançamento aqui em Florianópolis, na Santa Adélia. Legal, muito obrigado ao Pablo Pereira, 3 horas 13 minutos, temperatura de 24 graus, intervalo, já tem mais o Notícia na Tarde.